No dia 1º de novembro de 2025, foi feito o doutor da Igreja São John Henry Newman, um cardeal da Igreja Católica que passou por um processo de conversão, e ele foi nomeado, junto com Santo Tomás de Aquino, padroeiro da educação católica. E é sobre ele e sobre o porquê desse título de doutor da Igreja e porquê o padroeiro da educação, e também o porquê do título dele como Doctor Sapiência, o doutor da sabedoria, que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então, São John Newman tem tudo a ver com o tema aqui do nosso canal, onde a gente fala de educação clássica, educação católica, essa busca pelo conhecimento, pela verdade. E a educação, né, realmente, que é quem ele é padroeiro, né? Então também dá para considerar ele um dos padroeiros do meu trabalho por aqui. Então tem tudo a ver com o que a gente trata aqui no canal. Então, inclusive, se tu não é inscrito ainda, se inscreve, conhece mais do canal, que a gente tem bastante conteúdo sobre educação clássica, sobre artes liberais, filosofia. A gente ainda vai ter muita coisa, muita novidade por vir pela frente aí. Estamos só começando, então convido você a se inscrever se ainda não é inscrito. Deixa o like também, compartilha para aquele seu amigo, que vai levar um certo conhecimento novo até ele. Talvez ele conheça um novo santo, pode ser um santo de devoção para ele. Certo? Vamos lá então. São John Newman, né, nosso João, ele nasce no dia 21 de fevereiro de 1801 em Londres, na Inglaterra. Ele era inglês, né? E ele vai falecer em 1890, no dia 11 de agosto, o dia onde se comemora a sua memória. E agora foi feito doutor dia 1º de novembro. Ele vai ter uma formação anglicana, né, na igreja anglicana, vai ser diácono, presbítero anglicano, e ele vai participar do movimento de Oxford. Eu posso gravar um vídeo só sobre o movimento de Oxford, é muito interessante. Mas o movimento de Oxford basicamente era um movimento dentro da Universidade de Oxford, né? John, ele estudou na Universidade de Oxford a vida inteira dele. E vai ser um movimento dentro de Oxford que vai tentar aproximar a igreja anglicana daquela High Church, né? A High Church anglicana, e vai tentar voltar aquele anglicanismo mais tradicional, digamos assim, né? Da época da Reforma. E o que acaba é que muitas dessas pessoas que vão participar desse movimento vão acabar se convertendo ao catolicismo, porque não tem como não ver a semelhança daquele anglicanismo high church com o catolicismo e ver que o anglicanismo veio do catolicismo, né? E quando você entende que surgiu de uma heresia e de uma desobediência, tu percebe que, né, a igreja correta é a igreja católica. Então, John Newman, ele vai passar por esse processo de conversão, vai ser admitido como um presbítero católico já. E ele vai ser feito cardeal pelo grande Papa Leão XIII em 1879, um pouco antes dele falecer, né, um ano antes dele falecer. Ele vai ser feito cardeal da Igreja Católica, né, um grande cardeal, nosso querido cardeal Newman, né, muito conhecido também como cardeal Newman. E vai ter um trabalho esplendoroso dentro da igreja com educação. Ele tem uma obra também que nós podemos abordar só essa obra, né, num vídeo específico, que é a ideia de uma universidade. Vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir, né? Tu pode comprar usando o cupom Arthur5, tu ganha 5% de desconto na livraria da Eclésia, o link vai estar aqui embaixo. Mas ainda vamos abordar essa obra no vídeo à parte, né? É a ideia de uma universidade, onde ele vai falar sobre a universidade, né? E o que seria a universidade, né, a sua raiz, a origem, né, e qual era o propósito real dela, que muito se perdeu na modernidade. Então, a universidade que tinha o propósito de formar o homem integralmente e depois formar em algumas artes, né, servis, ou mesmo na teologia, na filosofia, que tinha esse processo dessa formação integral ao homem, que muito se perdeu na modernidade, ficando meramente as questões das artes mecânicas, da profissão, né, isso que a gente tem hoje também, né, na época dele já era percebida essa decadência. Então ele vai ter todo esse trabalho, né, de mostrar a importância das artes liberais, do estudo da filosofia, da teologia dentro das universidades para formar homens bons. Então, nessa obra dele, a ideia de uma universidade, ele vai abordar muito esse tema. É uma obra grande, mais densa, é muito interessante, tem tudo a ver com isso. Então, ele vai passar por esse processo, ele vai falecer então em 1890. E eu falei que ele ficou um ano cardeal, mas ele ficou 11 anos cardeal, né? 1879 a 1890. Foram 11 anos como cardeal, né? Não um ano só. E ele vai ser depois beatificado pelo Bento XVI em 2010 e vai ser canonizado pelo Papa Francisco em 2019. E agora, já em 2025, é feito doutor da igreja, então, pelo nosso querido Papa Leão XIV. É um processo desde a beatificação até receber o título de doutor, né? Bem mais curto, de 15 anos. Mas sem dúvida é um grande santo, é um grande doutor da igreja agora, que recebe esse título de Doctor Sapientia, né, o doutor da sabedoria. Toda essa questão da sabedoria e da educação é muito presente na vida dele, né? Então isso é um destaque muito grande. Eu até tô com uma matéria que saiu aqui no Vatican News, vou deixar o link na descrição depois para vocês poderem ler, né? Quando saiu no dia da canonização, no dia que ele foi nomeado doutor da igreja,
E aqui eu tenho duas falas do Papa Leão no momento, né, que ele dá o título que eu gostaria de ler para vocês entenderem um pouco mais, né, do porquê esse título de doutora de educação. Então, o Papa Leão XIV diz aqui: é tarefa da educação oferecer essa luz terna àqueles que de outra forma poderiam permanecer aprisionados pelas particularmente indiciosas sombras do pessimismo e do medo. Por isso gostaria de vos dizer: desarmemos as falsas razões de resignação e da impotência e façamos circular no mundo contemporâneo as grandes razões da esperança. Encorajo-vos a fazer das escolas, das universidades e de todas as realidades educativas, mesmo os informais e de rua, limiares de uma civilização de diálogo e paz. Isso é muito importante. A gente vê da questão do diálogo, da paz, tem toda essa questão necessária nesses tempos de guerra que nós vivemos, mas também como uma virtude que a educação deve buscar. A educação serve para formar grandes homens, homens de virtude. Não tem como separar uma coisa da outra. E depois o Papa Leão vai continuar então. A vida ilumina-se não porque somos ricos, bonitos ou poderosos. Ela ilumina-se quando uma pessoa descobre dentro de si esta verdade. Sou chamado por Deus, tenho uma vocação, tenho uma missão, e minha vida serve para algo maior que eu próprio. Não esqueçamos, no centro dos percursos educativos não devem estar indivíduos abstratos, mas pessoas de carne e osso, especialmente aqueles que parecem não render, segundo os parâmetros de uma economia que exclui e mata. Somos chamados a formar pessoas para que brilhem como astros em toda a sua dignidade. Isso é uma questão também muito grande de educação, né, que como eu já falava, que John Newman vai apresentar na ideia de uma universidade, é a questão de formar o homem integralmente, né? Então é o que o Papa fala, de formar um homem com dignidade, para ser homem, né? Para que ele tenha todas aquelas potências da alma dele desenvolvidas e seja um homem virtuoso, um homem para o bem, um homem para Deus, né? Que é o ponto fundamental da educação. E o Papa Leão ainda vai continuar e vai terminar brilhantemente dizendo: rezo para que a educação católica ajude cada um a descobrir a sua vocação à santidade. Santo Agostinho, que São John Henry Newman tanto apreciava, disse uma vez que todos nós somos companheiros de estudo com um único mestre, cuja escola se encontra na terra, mas cuja cátedra está no céu, que é o próprio Cristo. Então essa questão da educação, de buscar a verdade que é o próprio Cristo, que deve ser a nossa busca, nós como católicos, como cristãos, e como seres humanos nós anseiamos pela verdade. Esse anseio na nossa alma é pela verdade. E através da revelação nós sabemos que a verdade é Cristo. Então é por isso que a educação ela deve ser voltada para formar homens virtuosos, porque a virtude vai conduzir até Cristo. Nós devemos ser homens bons para que isso nos leve até Cristo. Esse é o ponto principal da educação. E é isso que São John Newman enfatiza tanto na sua obra, a formação do homem. E nessa obra, a ideia de uma universidade, ele vai falar justamente sobre isso, em como é que a universidade deve estar de acordo com esses princípios para formar um bom homem. Então toda essa questão das artes liberais que a gente aborda aqui, da filosofia, isso faz com que o homem seja melhor. O conhecimento, o estudo vai nos aproximando da verdade, e a verdade é o Cristo. E esse conhecimento ele tem que nos fazer mais virtuosos, senão ele está errado. Porque quando a gente coloca o evangelho em prática, nós somos pessoas melhores. A educação não pode estar separada disso. A educação não pode ser simplesmente por um mero fim intelectual de exposição. Eu quero mostrar que eu sei, quero ser um doutor, renomado. Não, tem que fazer um jus prático, tem que mudar alguma coisa na tua vida. Senão a educação não está sendo boa. É por isso que a gente vê que a educação das escolas é tão ruim. Olha como é que o mundo está hoje, como é que as crianças saem da escola. Saem sem ter noção nenhuma de ética, de religião, não sabem exercer virtudes. Estudar um texto básico de Platão, um diálogo platônico para um jovem que sai da escola, ele não vai conseguir interpretar aquilo. Então nem aquilo que a escola está se propondo a educar está conseguindo educar. E não só a escola, as universidades hoje também. O pessoal hoje na era da informação aí com ChatGPT, inteligência artificial, tem áreas que não dá para tu usar a inteligência artificial, O pessoal faz faculdade de medicina com IA, tu vai chegar lá na mesa para fazer a cirurgia, tu vai matar a pessoa, Então são pessoas muito mal educadas, no sentido de uma má educação realmente. E que não vão cumprir o propósito das suas vidas, porque não foram bem educadas e não conhecem esse propósito, que é o que o Papa Leão enfatizava na sua homilia. Então o fim da educação deve ser esse, deve ser formar o homem integralmente. É isso que São John Newman nos apresenta na sua obra. E vamos abordar mais a obra de São John Newman também. Vou abordar em outros vídeos também a questão do movimento de Oxford, que tem muito a ver também com C.S. Lewis, que eu já tratei aqui no canal, vamos continuar tratando também. Muito interessante. Inclusive, falando em C.S. Lewis, a gente está agora com o clube do livro,
Então tu pode se tornar membro clicando aqui do lado do botão de inscreva-se aqui embaixo, tem o botão de seja membro e escolhendo o plano Escolásticos, né, tu tem acesso ao Clube do Livro. Então lá tem a nossa comunidade no Discord, comunidade no WhatsApp, que a gente vai debatendo sobre as leituras. E a gente tá na nossa primeira obra agora, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 11 de novembro. Né? No próximo sábado, dia 15, a gente vai ter o nosso primeiro encontro sobre o nosso primeiro livro, que é A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, que vai tratar justamente sobre essa questão. A questão da lei natural, a questão da razão, da formação dos sentimentos humanos, né? E de que isso estar alinhado à razão e isso ser educado desta maneira vai fazer com que a pessoa seja melhor. Então tem tudo a ver com o que eu estou abordando aqui de São John Newman e de educação clássica, tem tudo a ver. Eu convido você a entrar no Clube do Livro. Os valores vão estar todos aqui embaixo, mas é bem acessível, eu fiz de maneira bem acessível para que todos possam participar, né? E que dê uma certa contribuição para estar me ajudando aqui a trazer mais conteúdo para vocês. Tem outros planos também de membros aqui, vocês podem clicar abaixo e ver o que cada um dá acesso bem bonitinho, separadinho, certo? Vamos abordar ainda mais São John Henry Newman também, mais educação católica, mais educação liberal também aqui no canal. Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o like. O link das minhas outras redes sociais também vão estar todos na descrição, link da livraria, o cupom para ganhar desconto, tem bastante coisa, eu confiro você a dar uma olhada aí também, conferir tudo, certo? Então é isso, fiquem com Deus, que São John Henry Newman nos abençoe, rogue por nós, né? Rogue por nós para que a educação católica, né, volte a ser verdadeira e que a intercessão por ele seja para Deus nos abençoar, abençoar a nossa educação, para que nós sejamos bons professores, bons alunos e levemos o conhecimento e a verdade adiante, que é o que importa para a salvação das almas na última instância. É isso, Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.